A verdade de cada um. Olha, naquele dia, depois de muito tempo, eu tive que ir ao centro da cidade, porque eu tinha que resolver algo muito importante e tinha que ser naquele cartório. Então, achei melhor ir de táxi e, como tudo que eu gosto de fazer, eu gosto de chegar adiantada. Então cheguei adiantada, ainda mais que nas minhas idas ao centro da cidade sempre acabavam rendendo muito e eu acabava encontrando algumas novidades. De repente, me bateu uma vontade de entrar na igreja. Havia bastante tempo que eu não fazia aquilo, desde a morte do meu marido. Ele tinha falecido havia 4 anos, portanto, esse era o tempo que eu não entrava numa igreja. Bastante tempo, né? 4 anos. 4 anos. A verdade foi que eu andei um pouquinho revoltada com a morte do meu marido. E eu custei, sabe, a aceitar o passamento tão repentino dele. Na minha opinião, meu marido era muito novo. Ele só tinha 60 anos quando um infarto fulminante não lhe deu sequer o direito de uma despedida, coitado. Ele não pôde sequer se despedir de mim. Sabe, um infarto fulminante? Papuf! Eu fiquei revoltada com aquilo. Aquilo foi um grande choque para mim, porque eu era muito dependente do meu marido. Então, de certa forma, eu fiquei assim um pouco revoltada. Não sei, a gente é tão pecadora que a gente acaba se revoltando contra Deus, né? Então eu fiquei afastada. 4 anos sem ir na igreja. Agora, como eu estava no centro da cidade, eu resolvi entrar. Dentro da igreja, eu me coloquei de joelhos. Eu nada pedi. Não, nada pedi. Eu me coloquei de joelhos e agradeci a Deus por toda a minha vida. E no final de uns 10 minutos, foi o tempo que eu fiquei assim, ajoelhada, numa reflexão, sabe? Quando você se ajoelha dentro da igreja, tudo em silêncio. E eu fiz uma reflexão ali. E nesse tempo, eu acabei pedindo perdão pelo pecado de eu ter me rebelado contra Deus, de ter me sentido revoltada pela morte do meu marido. Pedi perdão, perdão, Senhor, porque um dia blasfemei contra Ti, me revoltei. O Senhor, por favor, me compreenda, eu sou humana. E quando eu vi o meu marido morrer, sem ao menos ter a chance de se despedir de mim, me bateu aquela revolta. Me perdoa, Senhor. Olha, fiquei uns 10 minutos dentro da igreja, de joelhos, conversando com Deus nesse tom. Me fez bem a igreja. Saí de lá muito melhor do que eu havia entrado. Saí mais leve. Ganhei a calçada para caminhar até o cartório. Mas eu falo que o centro da cidade tem surpresas e novidades. Eis que, de repente, eu indo para o cartório, eu vejo aquele homem. Ele estava quase na esquina. E aquele senhor me chamou muita atenção com o que ele fazia e pela maneira incrível com a qual fazia. Ele pintava azulejos. Ele pegava assim os azulejos em branco. À sua frente tinha uma tampa de caixa de sapato. Ali, dentro daquela caixa de sapato, continha as tintas. Ali dentro ficavam as tintas em difusas misturas, cujas nuances somente ele conseguia distinguir. E ele untava a ponta dos dedos com as tintas, a ponta dos dedos. E em rápidos toques, ele ia espalhando sobre o azulejo branco aquela tinta. A magia que acontecia era algo fantástico, poderoso demais para não ser admirado. O azulejo branco rapidamente adquiria vida, profundidade, perspectiva, cores, alegria, encantamento, ao ponto de ser emocionante ver a metamorfose, a transformação, a mudança de uma peça branca que ganhava vida. Meu Deus, isso é uma arte. É uma arte isso, com a ponta dos dedos,
é uma mágica não, uma arte, eu acho que é melhor, né? Sem tirar os olhos do que ele fazia, o artista murmurou: é fácil fazer. Quer dizer, a técnica, porque a inspiração vem de Deus, né? Exatamente nesse momento, o sino começou a bater da igreja. Anunciava que eram 3 da tarde. 3 batidas. 3 da tarde. Na minha vida religiosa de antes, eu já tinha ouvido falar da força do horário das 3 da tarde. Porque 3 da tarde é a hora forte da misericórdia. Deixa eu explicar aqui esse detalhe na minha carta, eu acho muito importante, porque eu acho que cada história tem uma missão. E a minha tem essa claríssima missão. Seguinte, em 1932, numa visão, uma irmã, chamada Irmã Faustina, ela ouviu de Jesus, isso em 1932, que essa hora, 3 da tarde, era a hora da sua santa misericórdia. Que tudo o que a Irmã Faustina tivesse que pedir, que ela fizesse nesse horário, às 3 da tarde. Eu tinha aprendido isso e eu nunca havia me esquecido. 3 da tarde, a hora da misericórdia. Então fica nessa história, carta, esse detalhe que eu acho muito importante. Se você tem fé em Jesus, um horário ideal para você fazer esse pedido, 3 da tarde. Não se esqueça disso, tá? Então eu tinha aprendido isso, nunca havia me esquecido, e de repente vendo que aquele homem fazia ali com os azulejos, ele citou Deus, que a inspiração vinha de Deus. Eu tinha passado na igreja, tinha feito aquela reflexão, uma espécie de reconciliação com Deus, o sino batendo 3 badaladas de 3 da tarde, pronto. Eu juntei tudo, eu fui tocada. Então eu olhei para o céu e pensei: Deus, eu pensei comigo, olhei assim para o céu e pensei, olhei acima da torre da igreja, onde badalava o sino. Eu pensei: Deus, o que o Senhor está tentando me mostrar? O que o Senhor está querendo me dizer? Baixei os olhos e permaneci de pé diante do homem pintando, e cada vez mais encantada com a magia que aquele João Ninguém, porque ele não tinha fama, não tinha nome, aquele João Ninguém produzia. Pedi licença a ele, coloquei meus óculos, me aproximei bastante, queria ver aquilo de muito perto. Decidido eu estava a absorver pelo menos parte da sua incrível técnica. Era um verdadeiro absurdo o resultado de tudo que ele fazia. Cheguei ao ponto de me agachar e continuei a acompanhar o artista, sentado ali no chão, um chão empoeirado, ele em sua criação de extrema beleza. À medida que ele pintava, o artista ia me explicando como ele inventava ele mesmo os instrumentos com os quais trabalhava. Ele tinha um cotonete feito com um palito de churrasco, um simples palito de churrasco ou de dentes, né? E na pontinha assim, ele colocava aqueles algodões, né? Era o que ele tinha. Ele tinha um cotonete e um palito desse de churrasco e um simples palito de dente. Isso era tudo que ele dispunha, além da ponta dos dedos. Aí que estava a magia, sabe? Na ponta dos dedos. E ele disse: ó, eu uso tinta a óleo, mas sem óleo, porque o óleo custa caro, né? Eu uso tinta a óleo, mas sem óleo. Eu até não entendi porque custa caro o óleo. Eu pensei então na quantidade e qualidade de tintas de que eu disponho para pintar os meus quadros. Além de eu ter também em casa um lugar tranquilo, silencioso, sossegado, eu tenho recolhimento para fazer isso, telas. Eu até coloco as telas num lugar bem aprazível, arejado, inúmeros pincéis, então eu tenho vários, e etc.
Mas nunca que eu me aproximava de um resultado tão estupendo como o daquele homem. Eu me senti tão absorvida por tudo que eu esqueci da vida e fiquei ali apenas admirando o homem, a ponta dos dedos, no azulejo, transformando aqueles azulejos. Eu nem pensava mais em cartório. Foi quando ele, o senhor, observando a atenção com a qual eu o acompanhava, ele me perguntou: a senhora também pinta? Coitada de mim. Faço uns rabiscos, mas para me distrair do que, na verdade, para fazer arte. Mas eu estou admirado com o talento que o senhor tem. Impressionante. Não é fácil não, com a ponta dos dedos, o senhor fazer o que o senhor faz. Quanto que o senhor cobra para pintar cada azulejo desse? Depende. Do quê? Depende assim, se a pessoa quiser me dar mais. Mas eu peço numa média de uns R$10. 10? Ridículo, né? Pensei, sem ter noção de que R$10 significava para aquele homem. Eu falei, mas é pouquinho demais, né? 10 é para fazer uma arte dessa? Então eu observei com mais atenção. Ele era um sujeito moreno, tez queimada pelo sol, talvez bem mais jovem do que os aparentes 40 anos, porque se percebia que a rua judiara bastante dele. Mas em suas rugas havia a história de uma vida, onde se podia facilmente ler uma angústia latente. Entretanto, foi o seu semblante sério que chamou demais a minha atenção. Eu não havia visto um resquício de sorriso naquele rosto. Ele tinha um rosto austero, fechado, justamente no homem que estava diante de mim, pintando alegria. Ao contrário, ele era um homem triste. Ele pintava alegria naqueles azulejos, mas ele era triste. Então eu peguei R$20 e coloquei sobre suas pernas e falei para ele: eu vou ter que ir até o cartório, eu tenho que resolver alguns assuntos. Volto em cerca de 1 hora. Por favor, pinte então 2 azulejos para mim. 2, eu quero 2. Ele imediatamente respondeu: leve o seu dinheiro e paga quando a senhora voltar. Pode levar. Mas eu já havia me levantado e, num aceno, eu me despedi. Deixei lá o dinheiro com ele. Cerca de 1 hora depois, 1 hora mais tarde, eu estava de volta. E feliz, voltei feliz, porque deu tudo certo no cartório dessa vez. Os documentos que eu precisava estavam prontos, me foram entregues. Olhei de novo para a torre da igreja, agradeci a Deus e associei a positividade de tudo ao encontro com o artista dos azulejos. E porque também eu reforcei o pedido, né, para que tudo desse certo no cartório às 3 da tarde, a hora da misericórdia. E na hora eu falei assim, que tudo dessa vez dê certo no cartório. Eu já tinha tentado das outras vezes, não tinha dado. Dessa vez, tudo certinho. Faltava agora eu passar por lá e apanhar os meus 2 azulejos. É preciso que eu diga que no cartório, quando falei da magia que o artista fazia com os azulejos brancos, ninguém deu muito valor. Mas quando eu falei que eu tinha deixado R$20 com o homem para pegar os azulejos depois, o senhor que me atendia no cartório deu um sorriso e comentou: me perdoa, viu, senhora? Mas a senhora foi ingênua demais. Não vai mais encontrar azulejo nenhum. Nem homem, muito menos seus R$20. Essa gente é esperta, é sacana. Tô acostumado com esse tipo. Que coisa. Você vê, quando eu falei da arte, quando eu falei do que o homem fazia com o azulejo branco, ninguém deu pelota. Ninguém nem ligou.
Quando eu falei que eu deixei R$ 20 antecipados, pronto, o homem já falou isso. Caramba. Eu fiz questão de colocar isso aqui na minha carta, para que você que esteja ouvindo entenda o quanto a nossa sociedade está doente. Eu não estou acusando o homem do cartório. Eu estou me acusando junto. Nós estamos doentes. A beleza do azulejo, ninguém deu valor. Mas julgaram o homem só porque ele era pobre e um artista de rua. E eu tinha deixado R$ 20 com ele antes. Mas eu estava de volta para conferir tudo de perto. Ao final dos meus quase 500 metros de caminhada, do cartório até o local que estava o homem, eu de longe vi o artista. Eu tinha certeza absoluta de que o homem do cartório havia dito besteira, falado besteira, eu já sabia. Mas, ao me ver, o senhor que pintava os azulejos me recebeu com alegria. E ele disse: eu estava esperando a senhora. É que os meus azulejos acabaram todos. Já acabaram todos. E eu preciso ir embora. Mas eu pintei 4 deles para a senhora. 4. Ué, pensei, pronto. E já quer dar uma de espertalhão. Quer me tomar mais dinheiro. Eu deixei R$ 20 para ele pintar 2. Agora está me dizendo que ele deixou 4? Depois eu falei, tentando ser educado: olha, meu senhor, deixa eu explicar. Eu paguei para o senhor 2. Então eu quero só 2. A resposta do homem fez com que eu me sentisse agora envergonhada. E aí eu me incluo na sociedade a qual pertence o homem do cartório. Ele disse: não, os outros 2 que eu pintei são de presente para a senhora. Eu gostei tanto da senhora, da maneira como a senhora ficou atenta ao meu trabalho. Eu pintei para a senhora. Meu Deus, que vergonha que eu passei. Que vergonha. Eu vacilei por uns instantes, tentando descobrir qual era a intenção por trás do ato. Mas ele pareceu adivinhar meus pensamentos. Falou: aceite, por favor. É a minha forma de agradecer a senhora. Nesse momento, aproximou-se uma senhora e, após informar-se do preço, ela pediu exatamente 2 azulejos para ele. Quero 2. E ele respondeu: me perdoa, senhora. Meus azulejos em branco acabaram. Agora só amanhã. Amanhã eu tô aqui. A mulher insistiu. E esses 4 aí no chão, pintados? Sob o meu olhar ainda incrédulo, ele falou, apontando para mim: ah, esses aí são todos dessa senhora aqui. Eu fiz menção de dizer alguma coisa, mas ele interferiu, falando para eu ouvir: as pinturas são intransferíveis. As pinturas são intransferíveis. Enquanto a outra mulher se afastava, decepcionada. Aquilo foi de novo um soco no meu estômago. Não teria efeito maior um soco no meu estômago do que o que acabara de acontecer. Moço, o senhor deixou de ganhar mais R$ 20 que poderiam ser importantes para o senhor. E por que o senhor fez isso? Os olhos negros dele me olharam intensamente. E ele perguntou: se eu sorrir, a senhora não vai rir de mim? Como assim? Rir de você? Por quê? Não, é que os meus dentes, eles não são nada bonitos. Quem ri é o coração, né? Não os dentes. Lógico. Pode rir que eu não vou rir do senhor. Então ele sorriu. Não havia dentes, apenas tocos escurecidos, enegrecidos, de uma maneira que eu nunca havia visto antes. Não era um cáries, era outra coisa qualquer que eu não pude identificar. Pensei que talvez fosse uma doença degenerativa da gengiva, sei lá.
E ele abreviou o sorriso e, novamente sério, respondeu a pergunta que eu silenciosamente fizeram. Eu fiz aquela pergunta silenciosa para ele, né? Tipo, o que foi? Por que esses dentes assim? E ele respondeu: o crack fez isso. Graças ao crack eu desaprendi a rir. Outro soco no estômago. Você é viciado? Fui. Mas há 8 anos eu tô limpo. Não consigo mais nem sentir o cheiro. Mas ele, o crack, vai sempre estar comigo quando eu rir. Aceite, por favor. Insistiu ele enquanto me entregava os 4 azulejos maravilhosamente pintados, com a tinta ainda fresca, acondicionados num pequeno estojo de plástico azul. Amigo, eu não posso aceitar. Sabe por quê? Isso aqui é o ganha-pão do senhor. Eu lhe pago pelos 4, tá bom? Ele ficou ainda mais sério do que já estava. Minha senhora, vender por vender, eu poderia ter vendido os azulejos para aquela senhora que saiu. Isso aqui eu não fiz para vender. Eu fiz para doar para a senhora. Aceita, por favor. Relutante, eu aceitei as 4 pinturas, enquanto lhe perguntava: o que eu fiz? O que eu fiz para merecer esse presente com tanto sacrifício da sua parte? Seus olhos negros, endurecidos pela vida das ruas, marejaram. Os olhos se encheram de lágrimas. Sabe o que é? Vou dizer uma coisa para a senhora. É que quando eu estava fazendo o meu trabalho, a senhora até se agachou e ficou do meu lado vendo eu pintar. A senhora se agachou, frisou ele, se agachou, ficou à minha altura, ao meu nível, curtindo meus traços, interessada de verdade no meu trabalho. E isso para mim não tem preço, minha senhora. Não tem preço. Eu queria ser um artista famoso para oferecer para a senhora uma pintura famosa, porque a senhora me tratou como gente. É tão difícil. A senhora não imagina quantas pessoas, milhares de pessoas passam por aqui, me veem, param para conversar comigo. Mas ninguém fica à minha altura. Ninguém faz questão, às vezes até de descer para ficar à minha altura. E a senhora fez isso por mim. Por isso, sabe, eu fiz questão de pintar esses humildes azulejos e dar de presente para a senhora. Como eu disse, eu queria ser famoso, para dar um quadro para a senhora que valesse muito mais do que 10 reais que eu cobro. Não é muito, minha senhora, mas é tudo que eu posso oferecer. Seus olhos faiscavam. E ele continuou: a senhora não tem ideia do que é se sentir um animal enjeitado. E foi um homem já bem velhinho, um presidiário com o qual eu dividi a cela, que me mostrou essa técnica de pintura. Esse senhor, ele me ensinou a pintar assim os azulejos brancos com a ponta dos dedos. Logo após isso ele morreu. Mas antes dele morrer, ele ficou 1 semana muito mal na cela. E sabendo que nunca mais eu o veria, eu perguntei para ele: Seu Dito, como é que eu faço por um dia lhe agradecer pelo aprendizado? O senhor me ensinou um trabalho aqui na cela, na prisão, que eu vou usar para o resto da minha vida. Eu acho que eu vou viver disso, seu Dito. E eu queria muito, sabe,
agradecer o Senhor, e eu tenho muito medo de não ter essa oportunidade. O que eu faço para ter certeza que eu estou agradecendo o Senhor? O seu Dito me olhou na cela e falou assim para mim: faça caridade. Mas como assim, seu Dito? Eu não tenho nada. O senhor sabe que eu sou paupérrimo, pobre, miserável. Não tenho nada. Tem. Agora você tem. Agora você tem uma profissão. Tem o seu trabalho. Você vai cobrar por ele. Mas quando você sentir no coração que alguém merece, dê seu trabalho de presente a essa pessoa. É essa que vai ser a sua caridade. Dê de presente o seu trabalho, o seu melhor. E sempre que o fizer, saiba que esse também é o meu pagamento. A senhora me entende? A senhora me entende por que eu fiz os azulejos para a senhora? Raramente eu sinto isso no meu coração. Para ser sincero, a senhora é a terceira pessoa, a terceira vez que eu sinto isso de verdade, que me disse o seu Dito que eu ia sentir. Mas eu quero que a senhora preste atenção nesse azulejo aqui. Esse aqui foi o último que eu pintei. E enquanto eu o pintava, eu senti a presença do seu Dito junto a mim. E parece que o espírito do seu Dito, a alma dele, me ditou a pintura. Parecia que eu estava escutando a voz dele, que foi me dizendo, com aquele jeito que ele tinha de me falar quando nós estávamos presos. Ele me ensinava desse jeito, então ele foi ditando de como eu deveria pintar. Quando ficou pronto, ele me pediu para eu falar para a senhora que a senhora vai morar nesse azulejo. Ou seja, a senhora vai morar nessa paisagem aqui. Não liga não, não é loucura minha não. Foi seu Dito que falou. A senhora vai morar nessa paisagem. Eu estava emocionada. Quando ele terminou, eu estava emocionada. E mais ainda fiquei quando eu olhei para o azulejo e vi ao fundo uma praia com palmeiras. Parecia até que eu escutava as ondas do mar naquela praia, e parecia que eu ouvia até as folhas das palmeiras balançarem. A imagem era tão real, que ela me transmitia som, verdade. E na imagem mais próxima havia uma casa de aparência feliz, e um lindo sol nascendo. Mas ri, porque de repente eu vi um casal. Um casal de mãos dadas. Eu perguntei: peraí, e esses aqui? E esses aqui? Um casal. E o senhor me respondeu: é a senhora e o companheiro da senhora. Eu ri. Ele nem sonhava que eu era viúva, e eu era viúva há 4 anos, e eu tinha completado 60 anos. Ele nem sonhava que antes dele eu havia passado na igreja para me reconciliar com Deus, porque eu não me conformava por Deus ter levado o meu marido da forma como ele levou. Havia 4 anos. Morar naquele azulejo, na praia, com aquelas palmeiras. Olha, até que era legal. Mas com um companheiro, aí só na imaginação. Ou, de repente, noutra vida. Eu o agradeci, apanhei a minha peça e fui embora pensando em tudo. De vez em quando. Que é a vida, né? Para tudo que você está fazendo, presta atenção aqui, vê o que é a vida. De vez em quando eu olhava para aquele azulejo e da profecia do homem e ria. Eu morando numa cidade grande,
como teria uma casa de frente para o mar, na praia, ainda com uma palmeira logo atrás assim da casa? Pois vejo que a vida. Menos de um ano depois, na festa de aniversário de uma afilhada, eu conheci o Edmar. Ele com 65 anos. Eu já tinha completado 61 e ele 65. Primeiro uma amizade. Um dia, ele me convidou para eu ir até a sua casa em Ubatuba. Ele tinha uma casa em Ubatuba. Me assustei quando eu vi que da varanda da casa dele eu podia ver o mar. E me assustei mais ainda quando ele me pediu em casamento. Sério? Edmar, posso ver se você está com febre? Nunca estive tão bem na minha vida. Por que não? A gente descobre o amor em todas as idades. Estou com 65 anos e digo uma coisa para você. Eu nunca fui feliz no amor. Eu digo não, no amor, porque graças a Deus, profissionalmente, tudo se encaixou na minha vida. Graças a Deus. Tive meus perrengues, minhas dificuldades, mas eu venci. Tenho uma casa na cidade e essa na praia. Eu acho que eu venci. Consegui grandes coisas, principalmente saindo de onde eu saí. Mas no amor eu nunca fui feliz. Você me passa tanta paz. Eu gosto tanto, tanto da sua companhia. Você não sabe a alegria que foi quando você aceitou vir comigo para cá. Quando você me perguntou se haveria mais alguém e eu falei que não, era só eu e você, eu temi que você recusasse. Mas você está aqui. E não é à toa que você está aqui. Eu acho que, de certa forma, você corresponde um pouco a esse meu gostar. Então, não temos tempo a perder. Eu estou com 65 anos, você está com 61. Não somos mais meninos. Quer casar comigo? É sério? Seríssimo. Só se for para morar aqui. Aqui? Aqui é a tua casa. Quer dizer, é a nossa casa. É o nosso lar. E tudo terminou num abraço. Do abraço, o beijo. E depois do beijo, tudo que é permitido para um senhor de 65 e para uma senhora de 61. Hoje eu vivo aqui, muito feliz, ao lado do meu amor. E não exagero quando eu digo que eu estou morando dentro de um azulejo. Eu estou morando dentro de um azulejo. Meu sonho, um dia, é reencontrar aquele artista. Onde será que ele anda? Às vezes eu até sonho com ele. Eu tenho tanto medo que, sei lá, eu tenho tanto medo que talvez ele... Não, nem quero falar. Ele é mais do que um artista. É um vidente, um abençoado por Deus. Que Deus o abençoe. Eu queria tanto dar um abraço nele e agradecer. Por hora, morando num azulejo, eu canto e me encanto com o mar. Ah, e dá para ouvir daqui onde eu moro as ondas. Ah lá, eu estou escrevendo, vendo e ouvindo as ondas e o balanço das folhas da palmeira. Edmar, vem ver se a casa ficou legal. Você gostou? É? Então manda o teu comentário. Manda o teu comentário. Eu quero você comentando essa história. Mais do que isso, eu quero que você se inscreva no canal. Sim, porque quando você se inscreve, você torna o canal forte, pujante. E aí o YouTube dá outra importância para o canal. E as cartas chegam. Quanto mais gente, mais cartas. Quanto mais cartas, mais histórias. E a gente tem mais a aprender. Bom, né?
Então vai, se inscreva no canal e deixa o teu comentário. Tá valendo.